Ao vivo, oba! Maravilha! Conforme combinado e conforme prometido, estamos aqui ao vivo. Será que eu tô bonita, gente? Não vou nem colocar filtro, ó. Me arrumei, fiz escova no cabelo. Vocês sabem que eu me viro, né? Eu não fico dependendo de salão, não, gente. Lógico que às vezes a gente tem que ir, né? Biela, Biela querida, deixa eu ver se eu mando um coração aqui pra ela. Aqui, um coraçãozinho. E eu vou fazer uma coisa aqui, gente, que é fixar aqui o tema da live. Vamos lá. Que eu sempre esqueço de fazer isso. Boa noite, meu amor, tudo bom? Vamos lá, deixa eu colocar aqui a arte. Aí o celular fica longe. A Pérola já está aqui com a gente, a nossa convidada muito especial. Que legal. Deixa eu só fixar aqui o tema. A arte. Um pouquinho de paciência, né, gente? Porque o celular, ele fica na vertical. Então, eu tenho que ficar aqui com o dedinho. Empreender. Olha só que legal, gente. O tema dessa live com arte. Esse é o tema da nossa live. E eu vou tentar agora fixar aqui. Só que ele não apareceu aqui para fixar. Bom, deixa eu convidar a nossa querida Pérola. Aqui. Acho que agora eu consegui. Agora eu consegui. Agora sim. Agora foi. E agora vamos chamar aqui a Pérola. Boa noite, meu amor, tudo bom? Boa noite, que alegria você aqui. Seja bem-vinda. Oi, Olá, Pérola, minha querida. Que alegria você aqui com a gente. Maravilha. Linda, exuberante, como sempre, como eu te vejo lá no seu perfil. Aliás, quero te dar os parabéns, porque você passa essa autenticidade, essa originalidade, o que eu acho o máximo. Muito legal. Vivi, obrigada pelo convite. Eu estou muito feliz de estar aqui, muito que feliz. Obrigada bom, pelo Pérola, convite. que bom, maravilha, maravilha. Eu já fixei aqui o tema da live, estava com um pouco de dificuldade, mas já consegui fixar. E, pessoal, quem tá, Vivi, Tininha, a Biela não nos escuta. Quem puder mandar os coraçõezinhos aí para a gente poder chamar o pessoal aqui para nossa live, para esse bate-papo bem legal. Deixa eu me agitar, que está cortando aqui a minha cabeça. Acho que assim fica melhor. Esse bate-papo bem legal com a Pérola Bittencourt. Gente, já começando aqui as apresentações, enquanto vocês mandam aí os coraçõezinhos, que eu amo corações. Aliás, quem não ama coração, né? Eu queria falar para vocês da Pérola. E onde que eu conheci a Pérola? Quem adivinha onde eu conheci a Pérola? Que eu tanto falo para vocês que a ideia do Instagram principal é gerar conexão. Pois eu conheci a Pérola numa live da queridíssima Carolina Calassa com a Tati de Andela. Então foi lá que a gente se encontrou, que cruzou nossos caminhos lá e eu rapidamente fui olhar o perfil da Pérola, porque a gente faz isso, né? A gente olha quem entra em conexão com a gente, quem conversa com a gente, enfim. E eu simplesmente, de cara, gente, de cara, verdade mesmo, eu já me apaixonei pela Pérola, porque ela é uma pérola, uma daquelas mulheres incríveis que põe a mão na massa e a gente vai bater esse papo. Pérola, não vou me estender muito, vou deixar a apresentação com você, para você se apresentar,
falar um pouquinho de você e, enfim, para a gente começar o nosso bate-papo aí. Seja muito bem-vinda e muito obrigada. Nossa, eu que agradeço por estar aqui. Nosso encontro foi maravilhoso. É uma daquelas coisas que eu falo, tipo, a rede social, ela é tão mágica se a gente sabe usar ela da forma certa. E o nosso encontro foi Isso. maravilhoso. A gente foi lá para estudar e acabamos criando uma conexão. Foi muito legal. Então, gente, para quem não me conhece, eu sou a Pérola, Pérola Bittencourt, da Pérola Bittencourt Acessórios, né? Eu sou designer de acessórios. Eu crio artesanalmente brincos, colares, anéis e até alguns acessórios para dança, dependendo do meu público. Eu faço algumas encomendas especiais. Tanto é que já fiz coisas para noivas, para grupos de dança. Eu trabalho com coleções fechadas, mas eu também tenho algumas peças que eu crio especialmente para um grupo ou para uma pessoa, porque eu gosto muito de estimular a individualidade das pessoas, o estilo pessoal, sabe? As pessoas acho que não comentam tanto sobre isso quando a gente fala de se arrumar. A gente fala de estar sempre bonita, mas eu pego o estilo pessoal da pessoa, né? Você trabalhar a autoestima e descobrir o seu próprio estilo. Então, eu gosto de criar coisas com personalizações quando é possível, né? Quando eu tenho clientes que pedem isso. Então, eu gosto de criar coisas já mais personalizadas, com a cara do cliente, com aquele gosto dele, assim, que ele olha e fala, eu quero isso me representa, tem que ser uma coisa maravilhosa para mim. Que legal, que show, Pérola. Você falou uma frase aqui, perdão, que já me chamou a atenção e eu costumo anotar quando me chama a atenção, para eu justamente não esquecer e até rever de tempos em tempos. Você cria as suas peças e você tem a intenção de estimular a individualidade, né? De fazer com que a pessoa se veja ali naquela peça, de que aquela peça realmente ela tenha um pouco dela, né? Ou até tudo dela, né? Vamos dizer assim, para que realmente fique algo personalizado. Quem está entrando aqui com a gente é a Michele, minha querida Michele. Boa noite, seja bem-vinda, Michele. Me fala, Pérola, como é que você começou o seu negócio? Quando que você criou a Pérola Biju? Me fala um pouco da tua trajetória, como que tudo se iniciou. Então, eu comecei, na verdade, assim, não um negócio, mas fazer bijuterias com 11 anos, né? Eu comecei com Meu 11 anos a Deus, fazer. E foi justamente, eu falo muito sobre a descoberta da autoestima, usar acessórios como ferramentas de você se descobrir na autoestima, porque os acessórios foram uma primeira forma de eu trabalhar a minha autoestima. Eu comecei a criar olha peças só, para mim, porque eu sempre fui uma adolescente olha acima do só isso. peso, né? Sim, certo. E antigamente, a gente sabe que hoje em dia não é fácil para uma mulher acima do peso. Há 20 anos atrás, mais de 20 anos atrás, era pior ainda porque as roupas não eram pensadas para mulheres acima do peso. Hoje ainda se tem um guarda-roupa, você consegue montar um guarda-roupa. Naquele tempo era o que tinha, geralmente roupas masculinas. Então pensa, uma adolescente, uma pré-adolescente de 11 anos, usando roupas mais masculinas do que femininas. E eu sempre fui vaidosa. E com 11 anos, eu tive a oportunidade de começar a criar, né? Eu ganhei um kit no Natal. Olha isso. No Natal. Não, na verdade, foi uma história. Eu acho que eu nunca contei isso aqui. Eu nunca contei Então essa vamos parte da minha lá, vamos história. aproveitar. A primeira vez que eu fiz uma bijuteria, acredite ou não, foi na escola. Foi quando eu tinha 11 anos, aula de artes, deram umas miçangas lá. Eu criei uma minha primeira pulseira, que eu tenho até hoje, a minha primeira pulseira que eu fiz. Olha que E legal. aí, tenho até hoje. Eu fiz umas modificações nela, mas eu guardei a minha primeira peça. E quando, no Natal daquele ano, aquelas coincidências do destino, eu ganhei um kit de Sim. bijuteria naquele Natal. E eu me apaixonei por aquilo, eu comecei a criar. Eu não gostava das peças, porque eu sempre fui uma pessoa que gostava de brilho, de cristal. Eu sempre gostei de cristal mesmo, desde criança, sempre fui assim. Gostava Olha de só. pedra mesmo. Como era de plástico, eu falava, não, eu quero pedras e tal. Daí um primo meu me levou para fazer compras. Ele me Sim. levou, ele foi comigo na 25 de março, foi um primo meu que me levou, inclusive. Daí ele me levou, fiz a festa, comprei pérola, comprei um monte de coisa. Ainda ganhei coisas, porque a minha família, tipo,
todo mundo na minha família trabalha com artesanato. Alguma coisa alguém faz, tipo, seja um ponto cru, alguma coisa, é muito comum, pelo menos alguma arte. Então tinha uma tia minha que tinha deixado peças também e ficou comigo. Então foi aquela alegria, né? Olha E eu aí. comecei a criar coisas para mim. E fui criando, e era tipo, e eu criava, tipo, ia pra escola, ia pra festas, assim, e era o que eu tinha para me diferenciar. Tanto é que eu sabia, geralmente, quando eu ia sair, a bijuteria que eu ia usar, mas eu não sabia a roupa. Eu falava, eu vejo a roupa depois. Porque a bijuteria eu criava coisas muito diferentes. Você pensava no acessório primeiro e depois vinha a roupa. Exatamente. Uma acessória que chamava atenção. Então eu fazia coisas diferentes. E eu fui crescendo, gostando de ter coisas que ninguém tinha. Porque o meu diferencial, eu tinha coisas acessórios diferentes. que chamavam atenção. Minha mãe usava os meus acessórios para ir trabalhar, inclusive. Ela pegava os meus acessórios para ir trabalhar. E foi aí. E aí eu cheguei num tempo, quando eu fui crescendo, que eu falei, vamos tentar. E eu fui começando aos poucos. Não foi tipo, vamos criar um negócio direto. Certo. E eu comecei muito, sabe, quando você começa sem estudar, daí você vai fazendo as coisas do jeito que dá. E aí eu fui fazendo, eu fui começando a tentar vender. Olha, pra você ter noção como foi uma coisa muito desregrada, nessa época eu já fazia pequenos concertos. Então, por exemplo, a minha mãe levava as bijuterias, o pessoal do serviço dela gostava, daí tinha gente que precisava consertar a bijuteria, dela trazia para casa para eu consertar, eu ganhava alguma coisa por isso. E aí foi crescendo até que chegou um momento que eu falei, não, isso tá com 6 anos, mais ou menos, que eu falei, não, vamos tentar fazer disso um negócio, né? Vamos lá. Porque enquanto isso, eu tava só... empreendedor aflorando. Exato. Eu ia só tentando ganhar, eu só ganhava um dinheirinho com isso e tal. Eu falei, vamos tentar. Daí eu comecei. Só que quando a gente começa sem instrução, a gente acha que tudo é fácil, que tudo é lindo, que você não precisa estudar, que você não precisa se planejar. E aí as coisas começam a dar errado. As coisas não vão acontecendo. Verdade. E porque, assim, criar sempre foi uma parte fácil. A parte estratégica de um negócio, essa parte é a coisa que eu falei, gente, como é que faz isso? E no começo eu não fazia. E aí eu ia fazendo do jeito que dava, não via muitos resultados, até que chegou um momento que eu entendi que eu precisava estudar, se eu quisesse crescer. E aí eu comecei a estudar, fazer curso sobre empreendedorismo, investir em redes sociais e continuo fazendo isso até hoje para ir realmente estruturando o meu negócio para ele crescer cada vez mais. Nossa, que show, Pérola, muito legal. Você falou uma coisa que ainda, né, você começou, pelo que eu entendi aqui, há 6 anos atrás, mas eu converso muito com empreendedoras que têm pequenos negócios, né? Que o negócio às vezes é ela sozinha, né? Como é o meu caso, como é o seu caso, às vezes é ela e o marido ou o namorado, enfim. Então são negócios realmente pequenos que a gente tem que fazer toda essa parte estratégica, né? Como você falou, que é a parte que a gente se depara com ela quando a gente não se planeja, quando a gente realmente não estuda, quando a gente não analisa a nossa concorrência, o mercado em si, enfim, uma série de questões que a gente precisa de fato avaliar antes mesmo de ter o nosso negócio, né? E eu venho falando, eu costumo falar aqui nos cursos, nas mentorias, nas lives que a gente conversa, que ainda hoje, mesmo com toda a informação, mesmo com tantos cursos gratuitos, o Sebrae hoje ele tem mais de 100 cursos gratuitos aí, todos voltados para o empreendedorismo e para as pequenas empresas, mas ainda assim a gente vê uma enorme dificuldade na questão estratégica, na questão da gestão do negócio, né? Eu costumo falar muito que os negócios eles são criados por uma necessidade e não por uma oportunidade, a grande maioria deles. E por serem criados por uma necessidade, as fases acabam se atropelando, né? Muitas vezes você pega um negócio, você compra uma mercadoria e você sai para vender, mas todo o resto, a logística, né, a consulta do fornecedor, enfim, você lida com isso, você tem que comprar algumas peças, algumas coisas que você precisa ter para poder construir, para poder elaborar o seu acessório, né? E eu acredito que você deva fazer aí, obviamente, uma cotação, um orçamento para ver quem é que tem o melhor custo-benefício, né? E quando a gente começa, tudo isso, enfim, acaba se perdendo aí, porque é muita coisa para a gente olhar, é muita coisa para a gente administrar,
né? E não porque a gente, né, não quer, é que realmente as circunstâncias da vida acabam fazendo com que a gente não consiga olhar para tudo isso. Por isso, né, o que você falou, a parte do planejamento, ela é essencial, por menor que seja o nosso negócio, né? E me fala agora, pode falar, Pérola. Eu ia Uma fazer coisa uma muito outra pergunta. importante. Eu vou fazer só um comentário, porque a gente, como empreendedor, eu sou uma pessoa que eu estou estudando para melhorar a minha estratégia, porque estratégia não é o meu forte. Meu forte é criação. Estratégia e gestão é uma das maiores dores para mim, que hoje eu tento sanar nos cursos, porque eu sou uma pessoa criativa, né? Então, essa parte é muito mais complexo do que a gente pensa quando a gente começa um negócio, ainda mais quando a gente está sozinho. Quando é a gente, como você Sim, falou, a gente, mas a gente faz todos os papéis de um negócio. exato. Então, é uma coisa muito trabalhosa. E eu sei que tem algumas pessoas que estão aqui que podem já ter um negócio, se estão começando. É uma coisa que eu indico, se você está começando, invista numa estrutura. Invista em estudo. Porque a gente, assim, tem Isso gente que é a mesmo. questão da necessidade, mas muitas vezes é ingenuidade mesmo, porque nós não fomos criados para ser empreendedores. O Brasil não tem uma cultura empreendedora. Nós fomos criados para sermos funcionários. Desde a escola, nós somos treinados para trabalharmos em algum lugar. Nós não somos treinados para construir o nosso próprio negócio. Então, a gente não Exato. tem isso na nossa educação. Então, procurem as coisas. O Sebrae, eu já fui em palestras do Sebrae, já participei, tem vários cursos gratuitos, tem N coisas hoje, é muito acessível. Quando eu comecei, não tinha tantas coisas assim. Então, vão atrás de informação, porque é fundamental. A gente se perde muito, e a gente perde muito energia e muito dinheiro se a gente pudesse já ir atrás Verdade. de pessoas que têm informações, como a Márcia aqui, que é uma das pessoas que faz esse tipo de trabalho, entendeu? É fundamental Verdade. procurar gente para chamar. Buscar ajuda, né? E o que eu vejo também, Pérola, muito quando eu começo a conversar com as pessoas, é que muitas também não falam, no meu caso, né? Não num curso do Sebrae, uma coisa que tem uma autoridade, que já tem, lógico, todo um nome aí no mercado, né? Que tem autoridade realmente para falar sobre empreendedorismo, mas o que eu vejo, às vezes, é que as pessoas elas têm vergonha, né? Porque elas, óbvio, quando elas estão numa situação vulnerável no negócio, o negócio não está dando certo, é difícil eu assumir isso para minha família, para o meu esposo, para o meu marido. Às vezes tem pessoas da própria família que, infelizmente, torcem contra o nosso sonho, contra o sonho da gente realizar aquilo que a gente encontrou para empreender, né? E muitas vezes a gente investe ali muito dinheiro, muita energia ou pouco dinheiro, que foi tudo aquilo que a gente conseguiu juntar para poder montar o nosso negócio. E aí tem pessoas, infelizmente, que ainda assim torcem contra, porque não estão entendendo a importância disso para a gente. E aí eu vejo que as pessoas, muitas delas têm vergonha de assumir em que estágio está o negócio, né? Então, quando eu começo a conversar com a pessoa, eu vejo que ela começa a soltar, até pelo fato de não me conhecer profundamente, não ter a confiança total mesmo no meu trabalho, ela fica receosa de abrir algumas coisas, né? E essa coisa justamente vem colocando o que ela realmente está faturando, que às vezes não paga aquilo que ela investiu, ou que ela está começando a investir, ou ela já está há algum tempo tentando rever esse investimento e ela também não consegue. Então, eu vejo que isso é um tabu, é uma barreira muito grande, esse medo de se expor, né? E eu entendo isso, lógico, né, gente? Isso é totalmente compreensível, porque a gente tem isso, né? O medo de assumir que a gente errou no caminho, né? Mas se a gente olhar de uma outra forma, se a gente olhar que é aquilo realmente que a gente quer fazer, e vou aproveitar aqui o comentário da Michelle, né, que ela colocou aqui, os brasileiros empreendem pela dor, infelizmente, né, que foi o que eu comentei. Não é, deixa eu ver se eu acho o outro, não é da nossa cultura. Realmente, Michele, infelizmente é como a Pérola comentou agora. A gente ainda tem, apesar de ter aumentado um pouco essa questão do empreendedorismo, principalmente entre os jovens, a questão das startups e tudo mais,
mas ainda a gente tem aquela situação de que você encontrar um emprego, um registro da CLT que está acabando, gente, isso está acabando, a tendência disso é realmente acabar, porque é um sistema que não se sustenta, né? Já é visto hoje que não se sustenta, mas a gente ainda tem essa cultura. Né? E cabe a nós aqui, que somos empreendedoras, né, cada vez mais abrirmos os olhos, né, principalmente do pessoal mais jovem, quem está aí começando a vida, começando o negócio, né, para que realmente ele siga esse caminho inicialmente do planejamento, né, antes de mais nada, para errar sim, mas errar menos, né, gente, não sofrer tanto com esses erros, né, que as consequências não sejam tão graves como em algumas situações, né, como em grandes situações, inúmeras, que as empresas acabam fechando, encerrando e com dívidas, né? O que é pior, quando encerra, você está no 0 a 0, né? Ainda menos mal, mas o pior é quando você encerra e fica com uma dívida gigante aí para pagar enfim, que acaba tirando o seu sono. Mas eu queria fazer uma outra pergunta para a Pérola, eu anotei aqui para eu não me perder o script, né, gente? Eu queria que você falou um pouco, Pérola, que eu acho muito legal isso, nessa questão de você personalizar, de dar uma cara que tenha um pouco da essência do seu cliente, né? Me fala um pouco da sua causa, o que está por trás desse negócio, além dessa questão de você ter essa preocupação com a autoestima, tem algo mais que você traz e você elabora nas suas peças? Como que funciona isso? Fala um pouquinho para a gente. Então, é que assim, a minha grande causa mesmo é a autoestima, é trabalhar a autoestima das mulheres, é trabalhar o amor próprio, eu digo, o amor próprio e autoconfiança, né? E eu trago muito isso, as minhas peças, eu trago muito essa questão do artesanal, né? Eu já passei por várias fases, como eu crio há muitos anos, já passei por várias fases, várias técnicas, mas eu gosto de trazer essa cara, que nem esse brinco aqui, que chama a cara de uma coisa mais bordada, Lindo, uma lindo, artesanal, sensacional. cristais, assim, eu gosto de trazer essa cara do artesanal, mas eu trabalho muito com uma linha entre o casual, assim, eu não trabalho com geralmente coisas muito chiques, eu gosto de coisas pro dia a dia. Você Algumas já quis pessoas me, não usariam. você já quis me humilhar, né, com seu brinco. Mas tudo bem, só porque é você, eu deixo. Só porque é Nada, você. não foi a minha ideia, não foi a minha ideia, mas brincadeiras à parte, Não foi a minha combinado ideia isso com a gente. não foi, não foi. Não Porque foi. estilo é uma coisa muito própria. Eu gosto Sim, muito, eu tenho até uma dificuldade é de criar verdade. nichos próprios dos meus acessórios, porque eu tenho clientes que são muito básicas, que gostam de acessórios pequenininhos, e eu tenho clientes que gostam de acessórios mais ousados, que nem esse daqui. Então, eu tenho Maravilhoso. até uma dificuldade de nicho por conta disso, porque eu gosto de trabalhar com identidade. Então, eu tenho vários tipos de coleções diferentes. Eu estou até tentando mudar isso no meu negócio para ver se eu consigo nichar um pouco mais. Que nicho, gente, nicho é o que traz o Primordial. sucesso. Sim, Primordial. Eu sou uma pessoa que eu não consegui achar um nicho direito justamente porque eu gosto desse negócio de identidade, de criar a identidade da mulher, e eu trabalho com autoestima, então eu ainda não consegui nichar muito, mas essa é uma das coisas que eu estou trabalhando para fazer. Mas eu gosto disso. E o que eu faço? Além das minhas peças, eu trago conteúdos de autoestima na minha página, né? Então eu trago conteúdos de autoestima, eu estou até criando um quadro novo que olha que chama massa. Mulheres que Inspiram. Começa essa sexta-feira um quadro de lives que vai ser no mínimo uma vez por mês, que eu ainda estou conversando com as mulheres, que é para Que mulheres show. trazerem as suas histórias dentro da minha página, contarem as suas histórias de superação, de coisas que elas estão fazendo para inspirar outras mulheres que também é possível, porque muitas vezes nós nos sentimos muito sós, a gente sente que a gente não é capaz, não é bonito o suficiente, não é inteligente o suficiente, e isso para mostrar que, infelizmente, isso é muito comum. Então, eu estou conversando com mulheres que queiram dividir as suas É histórias verdade. para elas trazerem na minha página para promover, além dessa solidariedade, o questionamento da autoestima. E eu tenho feito muito isso desde que a pandemia começou. Eu não fazia isso dessa forma antes. Mas, principalmente, desde que a pandemia começou, eu comecei a trazer cada vez mais, porque eu senti essa necessidade das pessoas no geral, né? É verdade, Pérola. E eu vou complementar aqui com o comentário da Vivi. Ela está dizendo aqui, infelizmente, criar conteúdo e empreender nesse momento está bem complicado. Ainda somos muito julgados
como se estivéssemos perdendo tempo. O que acontece, Vivi, que eu vejo, né? Eu vejo. A gente usa a rede social, eu acredito que a Pérola vai concordar comigo, a gente usa a rede social para, obviamente, a gente divulgar, promover o nosso negócio, mas também a gente usa a rede social para fazer isso, gente, para gerar informação, para criar conexões, né? Isso é extremamente importante. E se a gente sofre com esse julgamento, e eu sei o que você está querendo dizer, Vivi, que realmente, né, tem pessoas que falam, você está perdendo tempo. Pessoas que realmente não estão na mesma vibe, que elas não dão essa importância para a rede social, né? Que talvez a rede social para ela é uma coisa apenas para entretenimento, né? Enfim, porque no contexto dela é diferente, né? Só que aí o que a gente faz? A gente vai se importar com as pessoas que estão realmente. Nós estamos aqui, né? Aliás, quero agradecer, somos em 8 aqui, as pessoas que estão aqui cedendo o tempo de vocês para estar nos assistindo, para estar nos prestigiando, e depois as pessoas que também futuramente vão entrar nessa live. Então, isso para a gente que importa. Eu, inclusive, quando eu convidei a Pérola, eu falei para ela, né? Ela falou assim, ai, Márcia, mas isso não entrar ninguém e tal. Eu falei, não tem problema. A live vai ficar gravada e alguém vai assistir, nem que seja só minha filha. Eu falo para ela assistir, não tem problema. Porque o que a gente quer é colocar a nossa voz aqui, para quem tiver interesse em ouvir, né? Então, assim, a gente fica muito com essa preocupação de que os outros vão pensar, de que fulano vai falar, né? Ah, como é que eu estou me expondo? Lógico, a gente tem que ter uma preocupação com aquele conteúdo que a gente está expondo, que se faz sentido para a gente, pode fazer sentido para o outro, né? Então, acho que a intenção é o principal. E o resto, gente, é tudo consequência. É o que eu posso falar para vocês. Eu também estou exatamente no mesmo caminho, construindo também o meu negócio. Né? Estou muito focada no meio digital e a concorrência é muito grande. A gente precisa estar antenado, a gente precisa estar ligado o tempo todo, porque principalmente quando a gente fala, já entrando aqui na questão da rede social, tudo muda o tempo todo, constantemente. Né? É um movimento muito rápido. Então, hoje o que vale, amanhã pode não valer mais. E a gente tem que ir o quê? Se adequando, se adaptando a esse novo mercado, a esse novo formato da gente vender. Só que antes de vender, a gente tem que ter o que a Pérola acabou de colocar para a gente. O que está por trás, qual é a causa, qual é a minha missão ao vender o que eu tenho para te oferecer, o que eu tenho para vender. Então, antes disso, eu tenho que deixar isso muito claro para quem eu quero vender, com quem que eu quero conversar, quem que eu quero que veja como valor aquilo que eu tenho para vender. Então, isso é o principal. É muito diferente de uns anos atrás, que o vendedor, ele era aquele tirador de pedido. Hoje não existe mais. Hoje, quando a gente vai comprar alguma coisa, eu acredito que todos aqui vão concordar comigo, normalmente a gente já deu uma pesquisadinha antes na internet. Antes da gente comprar qualquer coisa, a não ser um alimento, uma coisa, né, do dia a dia, uma comida e tal. Mas se for um bem, um eletrodoméstico, um bem de consumo, um celular, enfim, uma coisa que, né, você tem que pesquisar, provavelmente você já olhou antes de comprar como é que está a situação, como é se presta, se não presta, faz a comparação, não é assim? Então a gente precisa realmente oferecer mais e mais para poder realmente o nosso público, o nosso cliente, entender qual é a nossa proposta de valor, né? Que é o que a Pérola colocou, que é realmente trabalhar a autoestima. Eu acho incrível isso, porque realmente o acessório, e o acessório dela, especificamente, que eu achei lindo, né? Tem uns cupcakes lá que eu vi nos últimos posts, uma coisa assim divertida, é uma coisa lúdica, né? Então ela mistura um pouco de glamour com essa coisa, uma coisa assim muito especial, gente. Vocês têm que ver. Então, dê uma olhadinha, sigam ela, que, assim, é uma mulher incrível e está contando aqui a história dela, abrindo com a gente aqui como que ela começou a história dela e começou o negócio dela. E aí, complementando,
Pérola, queria que você falasse para mim agora, a gente entrando nessa questão também das redes sociais. Qual é a importância da presença digital para você? Como que você vê a questão do Instagram no seu negócio? Enfim, conta um pouquinho para a gente como é que você lida com tudo isso. Olha, as redes sociais são fundamentais. Eu sempre tive essa consciência que a rede social era o futuro. Para mim, não é tipo que nem muitas pessoas estão nessa, quando a pandemia chegou, oh meu Deus, a rede social é o futuro. Eu sempre soube que era. Para mim, eu falo, tipo, é o presente. Ela já era o passado, porque já era forte, mas muitas pessoas não enxergavam o potencial disso. Ela é o passado, ela é o presente, ela vai ser muito mais no futuro. A questão é que rede social vai ser a rede da vez no futuro. Hoje a rede do momento é o Instagram. Sim. Não tem como você ter um negócio e você não ter um Instagram. Seja o Instagram o seu negócio, ou seja ele uma das suas fontes de comunicação. O Instagram não é a minha única fonte de comunicação no meu negócio. Ele é uma das páginas, mas para mim ela é a página mais importante depois da minha loja. Porque ela é a minha vitrine. Tudo, tipo, tudo tem no meu Instagram. Em as outras redes tem um pouco, mas no Instagram eu coloco as minhas peças, eu coloco o que eu estou estudando, eu coloco esses conteúdos que eu trago para mulheres. Eu comecei a fazer parcerias, né, nessa pandemia, então eu trago as parcerias, eu trago convidados, que nem a gente está fazendo aqui, para trazer conteúdo. O Instagram é a minha ferramenta fundamental, tanto para as pessoas verem o que eu estou fazendo, quanto para eu levar essa mensagem de autoestima, não só para vender. Então, é fundamental para venda e também para conexões. Eu só estou aqui porque eu tenho o Instagram e eu conheci você e a gente criou uma conexão. Verdade. É fundamental para conexões assim de valor, gente. Que eu não sei qual é o uso do Instagram para vocês. Muita gente usa o Instagram como entretenimento, que é o que a gente estava falando, com as pessoas que não Sim. entendem o que a gente faz. Eu uso o Instagram para estudar. Tanto é que nós nos conhecemos numa live de estudo, inclusive. Exatamente. Eu uso o Instagram. Exatamente. Eu uso para estudar, eu uso para trabalhar, eu uso para entretenimento também. Tem hora que eu dou uma olhada ali e falo, vamos dar uma pausa, vamos ver uma coisa legal. Mas o Instagram, ele é uma ferramenta, se você souber usar ele, além da sua diversão, você ganha dinheiro, você faz amigos. Tem N possibilidades. É você saber usar. Exato. E o Instagram, para mim, é fundamental. Eu invisto, das minhas mídias, a que eu mais invisto é ele. Tanto é que, tipo, dá para ver no meu feed que eu trabalho com imagem, que eu estou cada vez mais trabalhando, dá para ver a evolução, inclusive, se você for até o final do meu feed, você vê a evolução que tem ali, porque eu invisto estudo, eu invisto porque eu sei que a rede social é o futuro e é o presente. E se você não estiver na rede social, seu negócio não tem um futuro. Verdade, Pérola. E eu tenho falado muito isso aqui, inclusive com essa questão da pandemia, porque logo que começou, né, em março, eu estava com alguns eventos presenciais, né, eu dou treinamentos, eu faço palestras, e aí, obviamente, quando começou a pandemia, tudo isso caiu por terra, né? E eu não tinha essa presença no Instagram, né? E nem mesmo no YouTube. O YouTube eu comecei agora também, mas já tem alguma coisa lá. E é o que você falou, é um caminho sem volta. Nós não sabemos quanto tempo o Instagram vai durar, né? Outro dia até eu peguei uma aluna minha do curso mesmo do Instagram, que ela falou para mim, Márcia, eu ouvi dizer que o Instagram vai acabar. E aí eu falei para ela, olha, eu não sei quem te falou isso, qual foi a fonte que te falou isso, mas uma coisa eu posso falar para você, eu não sei. Eu não sei se ele vai durar até amanhã, ou daqui a um ano, ou daqui a 2 anos, enfim, eu não sei te dizer. Mas o que está funcionando agora e o que pode te ajudar a alavancar e a crescer o seu negócio de forma estratégica, isso é um fato. Tá? A gente vê isso diariamente de pessoas que estão, como você falou agora, Pérola, estudando, analisando, se aprofundando cada vez mais para entender como é que tudo isso funciona e como é que eu posso promover a minha marca, vender mais o meu produto, enfim, fazer realmente a coisa de forma assertiva, né? Porque o que a gente vê hoje é justo
que vai na linha, né, todo mundo. Eu posto por postar, mas eu não vejo ali uma estratégia, eu não percebo qual é a intenção, o que eu quero com aquele post, se eu quero atrair mais visualizações, se eu quero fazer uma oferta, quem eu quero atrair, que tipo de hashtag que eu vou usar. Eu não consulto essas hashtags, o que é extremamente importante, né? As pessoas falam, né? E eu, como estudo o Instagram, as pessoas falam, Márcia, mas todo mundo fala que hashtag não funciona mais. Mas vamos entender que as hashtags elas servem como filtros, né? Não é que ela vai atrair milhares de olhares para o seu post, né? Já foi esse tempo, ainda pode ser um pouco, mas o principal é que se você coloca lá uma hashtag e as pessoas buscam essa hashtag, a sua publicação tem uma tendência a aparecer lá, dependendo do contexto que você usou, obviamente. Por isso é que precisa da estratégia, gente. Então, é como a Pérola falou, é um caminho sem volta. A gente sabe que é o futuro, cada vez mais, presença digital, presença online, né? Lógico, quem tem produto físico, aproveitar as duas situações, né? Só que a única coisa que eu falo muito, pérola isso para todo mundo, inclusive quem está no curso, eu deixo minha caixinha de perguntas lá normalmente de segunda-feira, e as pessoas me chamam no direct. Eu falo, gente, uma coisa a gente não pode nunca, jamais esquecer. É que do outro lado é uma pessoa, é um ser humano. E ele tem expectativas, ele tem sentimentos, ele tem emoções. E ele está ali buscando, às vezes ele está buscando uma informação, ele está buscando uma receita, ele está buscando se conectar com os amigos, ele está buscando de repente, uma roupa para ele para uma festa, enfim, não importa, né? Mas ele está ali porque alguma emoção moveu ele até ali. E se a gente entender o Instagram dessa forma, eu até hoje, Pérola, eu vi um post do Gary Vee, que é um top player lá nos Estados Unidos, do marketing digital, muito respeitado, eu sigo ele, e assim, ele é um cara fantástico, não é à toa que ele chegou onde está, ele é muito respeitado, é uma autoridade, e ele estava respondendo a pergunta de um menino, um garoto, que falou por que as pessoas se sentem tão mal e chamam as redes sociais, não só o Instagram, as redes sociais como um todo, de monstro, né? Porque às vezes a pessoa fica, né? Olha lá uma postagem, aí ela fica mal. E aí eu vou pegar o teu gancho que você falou agora. Tem N possibilidades da gente usar o Instagram, né? Você pode usar para se aperfeiçoar, para se conectar, para estudar, enfim. Agora, o principal que ele falou, quem é que faz as redes? Quem é que faz as postagens das redes? São pessoas. Então, cabe a nós que usamos as redes, saber o que nós queremos colocar lá. Nós queremos colocar verdades, nós queremos colocar quem de fato nós somos, né? O que está por trás da nossa marca, né? Como você falou, a questão da autoestima. Então, isso é extremamente importante. Então, você faz um trabalho social, além de você querer vender o seu produto. Então, isso é extremamente importante. E é isso, gente, que gera conexão. É isso que faz as pessoas se sentirem atraídas pelos nossos produtos, pelas nossas marcas. Porque é aí que está a nossa diferença. É onde a gente tem essa preocupação de levar o melhor para o nosso público, para quem está com a gente. Então, a Pérola colocou assim de uma forma muito objetiva até, e é um fato, eu também concordo com isso, que realmente não vai acabar. Pode ser que venha a ser substituída, mas não vai acabar. Né? Isso acabar não vai. ponto pacífico. Então, cada vez mais, o que a gente tem que fazer? A gente tem que se aperfeiçoar, gente. Se a gente quiser realmente atingir nossos resultados, se a gente quiser realmente nos mostrar para o mundo, inclusive eu coloco isso lá no meu perfil, na minha bio, a gente tem que estudar, entender como é que funcionam as redes sociais, sobretudo o Instagram. Perla, uma outra pergunta que eu queria que você respondesse, que eu também anotei aqui, como é que você
quando veio a pandemia, pegando esse gancho também na pandemia, como é que você lida com tudo isso? Como é que foi o começo? Enfim, como é que você está enfrentando aí essa situação toda da pandemia? Fala pra gente. Então, a pandemia no começo eu pirei um pouco, né? Porque tava aquela confusão, não que não esteja ainda, né? Mas tava aquele auge, confusão, e você vende acessórios, não é produto essencial, como é que vai fazer, como é que não vai. Então eu fiquei, obviamente, bem desesperada no começo, porque eu não sabia o que fazer. Eu não sabia nem se eu continuava vendendo, porque a situação do jeito que estava, você fala, não vendo o produto essencial. É importante? É, mas não é essencial. Então, como é que eu me senti primeiro coagida, tipo, será que eu vendo? Será que eu não vendo? Então eu fui fazer o quê? Eu fui estudar. Eu fiquei estudando enlouquecidamente no começo da pandemia o que eu ia fazer. Então eu Olha, fui atrás de curso, eu fui atrás de aula, eu fui atrás de tudo, falei, o que eu vou fazer agora? Então eu fui, e eu já sou uma pessoa que eu já estudo, né? Não é tipo, comecei na pandemia, eu só intensifiquei, porque eu falei, gente, eu preciso saber que caminho eu vou seguir. Porque as pessoas, loja fechando, acesso ao correio limitado, eu vendo online, basicamente. Então, eu falei, o que eu vou fazer? Eu fui estudar. Daí, eu fui estudar enlouquecidamente, fui vendo várias coisas, pessoas enlouquecidas, vendo o que eu ia fazer, até que chegou no momento em que eu fui numa aula, e numa das aulas que eu estava vendo, elas deram ideia justamente das lives compartilhadas. Eu não tinha feito nenhuma, fazia muito tempo que eu tinha uma época que eu fiz live, depois eu parei, né? E aí, daí estavam falando das lives compartilhadas, de a gente compartilhar coisas boas com as pessoas. sim, E eu comecei a parar para pensar sobre isso e falei, nossa, verdade. Aí eu comecei a olhar, como eu falei, eu comecei a ver as pessoas estavam se abandonando no começo da pandemia. Tem gente que ainda não se resgatou, na verdade. verdade. Tem gente que não se resgatou. E eu comecei a ver aquilo, eu falei, tá, vamos continuar vendendo. Daí eu encontrei gente falando justamente, gente, não para de vender, porque se você parar de vender, você não tem sustento. Então, continua Sim, vendendo. Tem gente que quer comprar. Então, eu continuei vendendo, tipo, primeiro mais tímida, daí continuei fazendo, e aí eu comecei a falar, ok, a gente precisa ajudar as pessoas, eu preciso mostrar que meu trabalho existe, e eu preciso me conectar com pessoas. Então, eu comecei a conversar com amigos, que já tinham amigos empreendedores, para a gente começar a fazer parcerias. Então, tem gente aqui que está nessa live que justamente fazem parte dessas parcerias que eu fiz durante a que pandemia, que é a legal, olha Kátia, que é a Vivi, que a gente são amigos que foram, a gente foi conversando, eu falei, primeiro eu falei, gente, o pessoal está se abandonando, não vamos largar. Daí eu comecei a conversar com amigos para a gente fazer live junto, para a gente divulgar o nosso negócio, mostrar que a gente estava trabalhando, e mesmo com a pandemia, as coisas fechadas, a gente estava trabalhando e também para ajudar os outros. Então, essa eu fui conectando com pessoas. Daí eu fui chamando pessoas, e desde que foi março, eu não vou lembrar que mês que foi. E eu vou chamando pessoas. Então, eu comecei a fazer live sozinha e live com empreendedores que a gente trazia diferentes temáticas para tornar a vida das pessoas mais leve e também divulgar o nosso trabalho. Então, foi assim que eu comecei, para mostrar que a gente estava trabalhando. E aí, nisso surgiram parcerias de negócio, né? Tanto é olha, que a Kátia, que está aqui, a gente também fez produto junto, sabe? A gente se uniu e foi muito legal, que é o que eu falo assim, né? Nós empreendedores somos muito solitários. Porque a gente trabalha microempreendedores, nós trabalhamos sozinhos. Eu, por exemplo, sim. trabalho de casa, né? Meu ateliê é em casa. Então você fica muito sozinho, você não tem com quem dividir. E tem sido uma experiência muito legal, porque eu tenho conhecido novas pessoas e a gente começa a dividir as nossas dores. E a gente começa a se ajudar. A gente está dividindo as nossas dificuldades, falar, eu estou fazendo isso, teste isso aqui, estou fazendo isso aqui, vamos montar alguma coisa junto, vamos criar projeto. Eu estou criando projeto com uma empreendedora, uma amiga minha está aqui também, a gente está criando projeto de venda para lançar para o Natal, estamos criando outros vendas de criar produto junto. Aí, ó, a Kátia está aqui, parceira, a Kátia, gente se tornou parceira nesse período e a que gente já legal, está Kátia. fazendo uma terceira, assim. Então, a minha questão foi gerar conexões e continuar novas formas de divulgar o meu trabalho. Muito bacana, Pérola. Você falou essa questão, realmente tem gente que ainda não saiu do lugar, né? Pessoas que, infelizmente, elas se viram totalmente acuadas e elas não tiveram, talvez, eu não sei se seria coragem a palavra que eu poderia colocar aqui, mas talvez fosse isso, de ter essa atitude, né, que você teve de
colocar a sua cara lá na telinha e falar, não, gente, vamos nos ajudar. As pessoas estão deprimidas, as pessoas estão tristes, as pessoas precisam de colo, né? É um momento que realmente a gente precisa, quem é mais forte, um pouco mais forte, tem, né, mais resiliência, vamos dizer assim, que é né, uma palavra acho que bem adequada para essa época da pandemia, dar as mãos mesmo, um para o outro, né? Você falou uma questão fundamental, realmente, de fato, a gente se sente muito sozinho. Eu também trabalho home office, né? E às vezes a gente fica meio bitolado, né? É muita coisa para a gente administrar, mas ao mesmo tempo você não tem, às vezes, com quem dividir. Eu sou muito sortuda porque eu tenho, né, minha filha que me ouve aqui e tenho o meu namorado Moisés, que é meu companheirão, tá sempre com os dois ouvidos disponíveis para mim, então eu tenho muita sorte nesse sentido, mas eu sei que tem pessoas que realmente elas não têm com quem compartilhar as suas dores, e isso é muito difícil, porque acaba desestimulando, né, a criatividade, desestimulando o prazer dela continuar o empreendimento dela, né? Essa semana, na quinta ou sexta-feira passada, eu tive uma pergunta no meu direct e a pessoa, acho que até coloquei no Stories, eu não lembro agora, e a pessoa colocou assim para mim: estou muito cansada, Márcia, pensando realmente em desistir. E quando você escuta isso, né, ela está há 4 anos com o negócio dela e ainda não teve um resultado que ela esperava, né? E aí, quando você escuta isso, você fala: não, meu Deus, tem que fazer alguma coisa. Será que realmente o caminho é desistir? Né? Será que as ações que deveriam ter sido feitas foram feitas? Né? Ou será que, por algum momento ali, eu não fiz a minha lição de casa, eu não fiz aquilo que tinha que fazer de fato? Porque empreender, né, Pérola, aqui no Brasil, em que a carga tributária é muito pesada, em que a gente tem que enfrentar uma série de burocracias, né, para o nosso negócio. Enfim, é muito complicado. Então, a gente tem que superar cada desafio para realmente chegar, vencer e começar a recuperar aquilo que a gente investiu e começar realmente a ter lucro, né? Todo sonho do empreendedor é gerar lucro, é fazer com que a empresa realmente ela dê resultado. Então, esse é o maior objetivo de todo empreendedor. A gente sabe que não é um caminho simples e nem tampouco um caminho fácil, né, gente? Principalmente quando a gente tem pouco investimento e praticamente zero apoio de pessoas à nossa volta. Fica muito mais difícil. E em quem que a gente tem que se agarrar, em quem que a gente tem que se apegar? Há pessoas assim, na nossa vibe, né, que realmente falam: não, não deu desse jeito, não deu por esse caminho, vamos traçar um outro caminho. Né? Vamos ver se por aqui dá. Eu viajo, viu, Pérola? Eu, nas minhas mentorias, eu dou ideias, eu falo: ó, eu estou dando a ideia, se vai dar certo, a gente já, né, se você aprova ou não, já é um outro assunto, né? Por quê? Porque realmente a gente pensar um pouco fora da caixa, né? Será que dessa forma aqui não deu? Eu estou há 6 meses, eu estou há um ano, então vamos mudar alguma coisa, fazer um movimento aqui para realmente a coisa ser diferente, né? Para colher um resultado diferente. Então, é muito difícil. Né? Agora, eu queria que você falasse para a gente quais são os seus planos aí para o futuro, para a gente encerrar. Como é que você vê a Pérola Biju Acessórios, o arroba dela, gente, arroba pérola.biju.acessórios. Como é que você vê daqui a um ano, daqui a 365 dias, o que você acha na sua mente que terá mudado até lá? Olha, até lá eu acho que eu vou conseguir fazer planejamentos cada vez melhores, que é o que eu estou me programando agora para fazer umas estruturas melhores. Como eu falei, estratégia ainda é um ponto que eu ainda tenho debilidade, mas estou trabalhando para minar essas debilidades. Isso é mais Então, é importante. fazer mais assertivas, fazer mais parcerias, assim, porque eu vi que é fundamental a gente ter Sim, parcerias bem sim. pensadas. Então, é criar mais parcerias, mais conexões, ampliar a rede, na verdade, de alcance de mulheres, porque, assim, eu falo, meu público ainda é pequeno, mas as pessoas que eu consegui alcançar, eu tenho recebido
comentários tão positivos. E é Olha, tão gratificante saber que a gente está podendo, com o que a gente leva, ajudar pessoas, sabe? Então, é ampliar a minha rede de alcance, porque eu vejo cada vez mais que tem muita gente precisando como você falou, de colo, de ajuda, de falar, gente, você não está sozinho. sim. Tem muita gente precisando. Então, eu quero ampliar isso, obviamente, os meus lucros, as minhas estratégias, mas também o alcance da minha mensagem. Eu quero muito que ela chegue muito mais longe para que muitas mulheres consigam se sentir fortalecidas e não se sentir tão sós, como a gente sente quando a gente sente que a gente é incapaz, quando a gente sente que a gente não é valorizada, que a gente não tem como sair do lugar onde a gente está, que muitas vezes nós estamos presos num lugar e, na verdade, não é que a gente não é capaz de sair de lá, é que a gente só não encontrou como. E tem muitas pessoas que têm como. Só não encontrou como. Exatamente, Pérola, é bem isso. E eu acho que a gente, cada vez mais, eu queria te parabenizar por essa sua atitude, por essa sua coragem, porque, de fato, a gente precisa de mais mulheres assim, né? A gente, muitas vezes, e com a gente mesmo, né? Eu também, gente, eu também, às vezes, tem momento que você vê, caramba, mas isso não deu certo. E agora, como é que eu vou fazer? E a gente fica desanimado, porque somos humanos, isso é absolutamente normal. A gente tem dia que a gente não tá bem, tem dia que dá vontade realmente de jogar a toalha. Mas é aquela coisa dos 5 minutos, né? É você falar, não, pera, deixa eu colocar minha cabeça no lugar, é o contar até 10, né? Vamos contar até 10, vamos respirar. Quem me conhece aqui sabe que eu sou da meditação, então eu já, né, busco lá a respiração, conto um pouquinho, relaxo, e aí vamos colocar a cabeça no lugar, enfrentar a realidade, né? Porque o que eu vejo também muitas vezes é uma fuga da realidade, e eu acredito que isso não vai resolver os nossos problemas. A gente precisa realmente olhar para o problema e percebê-lo como uma grande oportunidade de aprendizado. Né? Olhar para o problema e ver o que isso está querendo dizer para mim, o que isso está vindo para mim e por que ele está vindo para mim, o que eu preciso melhorar. Né? A gente já entra aí na questão do autoconhecimento, que é extremamente importante, gente. Eu falo isso, eu venho falando isso, né? A gente precisa aceitar nossas limitações, entender, compreender nossas limitações, né? Ontem eu assistindo a live do Pedro Calabres, que é um outro cara genial, que eu sou apaixonada pelos conteúdos dele, ele falando, enquanto você não entender como é que você funciona, tudo fica mais difícil. Então, a gente precisa entender como é que a gente funciona, como é que a gente administra nossas emoções, como é que a gente lida com tudo isso. Né? Como eu falei para vocês aqui, quando começou a pandemia, eu me vi muito acuada. Eu falei, caramba, e agora? Eu sou de evento presencial, estava me achando, né, Pérola? Fazendo palestras, o meu namorado Moisés me levando lá para a FATEC, para fazer palestras lá para os alunos, então eu estava ali, né, no pique todo. E agora, quando vem a pandemia, eu vou fazer o quê? Eu não estava nessa vibe de online, né, gente? Então, eu comecei realmente a rever tudo isso, e para mim foi realmente um grande desafio. Né? Até hoje, inclusive, outro dia eu gravei um vídeo, eu falei, gente, não é fácil a gente ficar olhando para uma câmera e fazer tudo lindo, tudo natural. Não é fácil, não é mesmo, né? Mas eu estou aprendendo, estou no caminho. E hoje eu olho os meus vídeos lá atrás, quando eu comecei, e falo, nossa, como eu evoluí, gente. Isso é o quê? É treino, né? É você fazer, repete, faz. Então, a coisa da gente realmente olhar para dentro e falar o que isso está trazendo para mim, o que isso significa para mim. Se a gente começa a ter esse olhar, a gente começa então a desenvolver coisas novas, a gente começa a usar a nossa criatividade e então ir em busca realmente daquilo que é o nosso sonho, que é o nosso empreendimento. Então, gente, tenham isso com vocês, porque se vocês realmente amam aquilo que vocês fazem, eu acho que tudo vale a pena, inclusive os problemas que a gente enfrenta no dia a dia, porque faz parte, gente, faz parte.
Eu queria muito te agradecer, Pérola, a gente está aqui no finalzinho. Tem algumas pessoas que chegaram agora. Patrícia, maravilhosa. Alessandra, outra maravilhosa. Só tem gente maravilhosa, mulheres lindas que eu amo muito. Queria muito te agradecer, Pérola, por você ter aceitado aqui o convite, ter colocado aqui a sua história, que é linda, que é maravilhosa. E espero te ver em outras lives. Dê a sua mensagem final para a gente encerrar, por favor. Então, primeiro eu queria agradecer, foi muito especial para mim estar aqui, poder dividir a minha história. Como eu falei, tem coisas que eu contei aqui que eu não contei nem na minha página ainda. Olha, que privilégio! Obrigada! Eu agradeço muito, é muito importante para mim mesmo poder dividir a história. Tem duas mensagens que eu queria falar para vocês, que é coisas que eu estou trabalhando na minha vida e que eu estou trazendo para minha página. Primeiro, valorize a história de vocês. Eu estou criando esse quadro Mulheres que Inspiram, porque eu estou aprendendo a valorizar a minha história e como ela pode ajudar a vida das outras pessoas. E eu quero que as mulheres vejam que as histórias dela podem salvar a vida das outras pessoas. Você pode achar que a sua história não vale a pena, mas ela vale. Eu estou aqui para falar que ela vale, porque eu não acreditava que a minha vale a pena. E hoje eu começo a acreditar nela. Então, comece a acreditar na sua história, vai atrás dos seus sonhos. É como a gente estava comentando aqui, você não sabe ainda, o autoconhecimento é fundamental. Eu trabalho muito na minha página, se vocês quiserem dar uma olhada lá, tem vários conteúdos lá sobre isso, porque eu comecei a valorizar a minha história quando eu comecei a me conhecer de verdade. Então, autoestima, ela só começa com autoconhecimento. Se você não se conhece, não tem como você se amar. Então, procure isso, valorize a sua história. E se você é um empreendedor como a gente, a coisa que eu queria trazer para você é: feito é melhor do que perfeito. Você muitas vezes vai querer que saia tudo perfeito, vai fazer 20 mil vídeos, e não é para você fazer coisas de tudo de qualquer jeito, é para você fazer com carinho. Mas tem hora que os perfeitos que você queria fazer não vai sair porque você não tem essa habilidade ainda. Só que você não pode esperar ter essa habilidade para fazer o que tem que ser feito. A Márcia falou uma coisa que é verdade. A gente vai fazer vídeo. Eu estava até falando isso com a Vivian, estava falando com ela isso hoje. Que as pessoas não sabem o que a gente faz para estar aqui na frente. As pessoas veem a gente falando, falam, nossa, que legal, ela tem coragem. Eu já comentei isso na minha página em alguns vídeos que tem lá, que, gente, vocês não sabem o que a gente faz para estar aqui. O trabalho que é de a gente falar, não, eu posso, eu sou capaz. Se você vê os meus vídeos 1 ano atrás, é uma linguagem diferente, porque eu era muito mais travada. Eu tenho as minhas inseguranças, mas a questão é, por que você está se expondo? Você tem um motivo para se expor, para falar a tua verdade para o mundo, para vender o teu produto? Se foca nesse motivo e vai se destravando aos poucos. Sabe? Fazendo até chegar onde você quer. Não para, porque tem hora que você vai querer largar tudo. E vai ter dia que você vai largar, mas volta no dia seguinte e continua. Volta no dia seguinte, força na peruca, né? Eu falo, gente, para quem tem, inclusive tem uns vídeos lá reforçando o que a Pérola falou. Obrigada, viu, Pérola? Para a gente finalizar. Essa questão de gravar vídeos, né? Lógico, isso não é obrigatório, a gente fala sobre isso, mas é importante que vocês se mostrem, né? Se você vende alguma coisa, é importante você se conectar, porque é aquilo, pessoas se conectam com pessoas, né? E eu vejo que a maior dificuldade das pessoas que querem, né? E eu falo para você isso, Pérola, e para todos que estão aqui, que a maior dificuldade é porque eu vejo as alunas falando no curso, né? E nas últimas aulas a gente grava lives, eu entro ao vivo, eu pago o mico aqui de só ser o curso mesmo, entrando, né, para explicar para elas como é que funciona. E o que eu vejo, gente? É o medo de falhar, é o medo do julgamento, é o medo do que as pessoas vão falar. Enquanto a gente não tiver, em primeiro lugar, enquanto a gente não colocar, olha só, em primeiro lugar, que nós, a partir do momento que estamos fazendo uma live, nós estamos nos afirmando, nós estamos levando a nossa voz para o mundo. Isso tem que superar esse medo de que o outro vai pensar, porque a sua voz, como a Pérola acabou de falar, a sua história, ela pode inspirar outras mulheres a fazer coisas que talvez elas nunca fizeram. Então, valorizem isso.
tá? E não passem vontade, não passem vontade. Se é o desejo de vocês fazerem, vamos enfrentar isso. Eu ajudo, a Pérola ajuda, estamos aqui para nos dar as mãos. Então, gente, muito obrigada, muito obrigada. Eu não consegui ver todo mundo aqui que entrou. A minha cunhada entrou, Zélia, a Patrícia Sabino. Beijo, Patrícia. A Alessandra também entrou. Beijo para vocês todas. Para quem entrar posteriormente na live, fiquem com Deus e força na peruca, gente. A gente vai vencer, a gente vai conseguir se a gente acreditar. Com certeza. Beijo para vocês. Tchau, tchau. Tchau.